Tá gravando. Então, nessa aula de hoje, a gente fala um pouco sobre a disciplina, como que ela ocorre, a bibliografia, o conteúdo que a gente vai estar trabalhando, como será o método de avaliação, e a gente faz uma introdução. Eu nem chamo de introdução, eu gosto de falar um pouquinho de revisão. Provavelmente, tudo que eu vou apresentar para vocês hoje, vocês já viram em algum momento do curso de vocês, nas disciplinas de cálculo, ou nas disciplinas de geometria, e que agora a gente precisa desse conceito um pouco mais aflorado, digamos assim, porque a gente utiliza bastante do cálculo vetorial na representação dos campos eletromagnéticos. A ementa da disciplina, ela começa com o estudo do campo e do potencial elétrico, passa pelas leis de Gauss, tanto na forma diferencial quanto na forma integral. A gente vai abordar um pouco sobre as equações de Maxwell, aplicação dos conceitos de campo e potencial elétrico na engenharia, o estudo das propriedades elétricas dos materiais, aí vem a capacitância, energia, forças mecânicas dentro do campo elétrico e proporcionadas, causadas pelo campo elétrico, as correntes estacionárias, os campos que são gerados pelas correntes estacionárias. Nesse caso aqui nós temos o campo magnético, e aí nós podemos calcular o campo magnético no fio, nós podemos calcular campo magnético em espira, nós podemos ter o campo magnético ainda em solenoides, ou bobinas, se assim a gente preferir. Corrente elétrica e densidade de corrente, lei de Ohm na forma pontual, equação da continuidade de corrente, e talvez nós vamos abordar um pouco sobre as equações de Poisson e Laplace. Eu não tenho conseguido atingir o objetivo que é chegar em equações de Laplace e Poisson. A bibliografia padrão é essa. Eu gosto muito de trabalhar com o Edminister, é um livro do eletromagnetismo que tem uma quantidade de exercício resolvido muito grande. Isso acaba, facilitando um pouco o nosso trabalho. E também tem outros bons livros, como o Wright, é uma das referências mais citadas aí pelos cursos de engenharia elétrica. No entanto, nos últimos semestres, eu tenho utilizado uma bibliografia que é nova, ela não compõe essa lista de livros que estão no PPC. Eu até pedi para que fosse incluído nesse novo PPC que está saindo agora, mas como o curso de vocês ainda segue a grade antiga, eu apresento aqui para vocês o que está na grade. Mas eu gosto de usar mesmo o livro do Farvals Ulab. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a capa do livro, mas o título, o autor é Farvals Ulab. Eu acho que se escreve assim mesmo. Farvals. Vocês têm um R aqui. Se estiver errado, depois eu mostro lá na capa. Esse primeiro nome dele a gente não usa muito. A gente tem mais o hábito de falar o livro do Ulab. É um livro muito bom. Ele é engenheiro eletricista, o Farvals Ulab. Então, ele traz uma linguagem do eletromagnetismo bem direcionada para o que nos interessa mais nesse momento, que seria a aplicação do eletromagnetismo dentro da engenharia, conceituando aí o efeito do campo elétrico sobre um motor, o efeito do campo elétrico sobre uma corrente elétrica, a lei de Lenz e a lei de Faraday, que representam aí diretamente a geração e o consumo de energia elétrica, a transformação de energia elétrica de campo elétrico em campo magnético. Então, é um livro que tem tido uma aceitação melhor nesses últimos semestres. O método de avaliação da minha disciplina, ele segue basicamente o padrão dos outros colegas do curso. No entanto, nesse semestre teve uma mudança. E essa mudança vem nessa prova aqui, ó. Nós teremos
uma avaliação simulado com peso de 20% na nota de vocês. Essa avaliação simulado, ela vai ser aplicada para todos os cursos, todos os períodos e todos os alunos. Ela tem uma data para acontecer, que é 25 de maio. Vocês podem anotar aí no calendário de vocês. Se será presencial ou não, essa resposta ainda não tenho. Se ela vai ser, o conteúdo dessa prova vai ser específico por cada período, também não sei. Nós tivemos uma reunião terça-feira com a coordenação do curso e foi colocado para nós essa novidade, que é essa prova, essa avaliação simulada, padrão ENAD, para todos os alunos. O coordenador não conseguiu nos dar mais detalhes. Perdoe minha garganta, não está muito legal, porque eu acabei de dar aula agora à tarde, então a voz já vai acabando. A gente fala muito nesse modelo de aula, então acaba perdendo a voz. O coordenador não soube passar para nós esses detalhes, mas vocês podem aguardar aí, que até próximo à prova, ou durante essas próximas semanas, a gente deve ter mais informação de como será essa prova. A única informação que a gente tem até agora é que ela vale 20% da nota, tá? E nas minhas aulas e nas minhas disciplinas, eu tenho trabalhado com 3 provas. Então, nós vamos fazer aí P1, P2 e P3. Essas provas, elas acontecem, em média, a cada 5 aulas. Então, nós temos a primeira aula hoje, semana que vem outra. Na quinta, a prova P1. E aí depois começa, na sexta, na sétima, na oitava, na 10ª, P2. E assim sucessivamente, tá? O conteúdo da prova é o conteúdo visto, o conteúdo que antecedeu a prova. Então, não tem muito o que inventar em relação a essa prova. E eu também trabalho com atividades. Todas as aulas, nós teremos uma lista de exercício para vocês trabalharem durante a semana sobre o assunto da aula. E essa lista de exercício, ela tem um prazo para ser devolvida. Prestem bem atenção nesse prazo, porque o atraso vai corresponder à perda da pontuação ou parte da pontuação da atividade. Então, como é que funciona? Por exemplo, nós hoje estamos na aula número 1. Hoje são 11/2. Então, hoje vocês terão atividade 1, certo? Aula 1, atividade 1. A atividade 1, ela tem um prazo para ser respondida, escaneada e devolvida lá no Google. Peço que devolvam em PDF. Faz a resolução dos exercícios no caderno, numa folha, escaneia, né? Tira uma foto ou faz um scanner daquela resolução, converte aquele material em PDF e posta de volta lá no Google. Hoje é muito simples, tem N aplicativos que você já faz o scanner, ele já te dá em PDF aquela página escaneada. Mas interessante é o prazo. Então, a atividade 1, ela tem um prazo que começa hoje e vai até o início da aula 2. Então, semana que vem teremos aula 2. A aula 2 começa às 19 horas da quinta-feira. No início da aula 2, fecha o prazo da atividade 1, certo? Para vocês postarem. Então, vocês têm de hoje até às 19 horas da quinta-feira da semana que vem para postar essa atividade 1. A atividade 2 começa do fim da aula 2 até o início da aula 3. E assim até a gente fazer a primeira prova. Passou a primeira prova, continua da mesma forma. Isso tem funcionado muito bem. Essas provas pesam 40% e essas atividades pesam 40%.
tá? A prova também tem uma novidade em relação ao prazo. No semestre passado, era hábito a prova ficar disponível para vocês responderem até 7 dias. Esse semestre a coordenação mudou esse prazo. Então, a prova hoje, ela vai começar, a P1, ela vai acontecer lá para o início do mês de março. Ela vai começar às 19 horas e vocês têm até às 22h20 para responder e devolver a prova. Então, não tem mais aquele prazo de vários dias. Segundo a coordenação, a partir desse semestre, as provas nessa modalidade vão acontecer no mesmo prazo da aula. Então, só fiquem atentos a essas mudanças. Mas isso aí a gente vai conversando, vai falando disso ao longo das aulas. Eu só estou alertando aqui porque mudou isso aí do semestre passado para cá. Esses outros 2 tópicos aqui vocês já conhecem, são as médias de aprovação e reprovação e exame final da Católica. O livro é esse, ó, é Favas mesmo, acertei o nome, é com Z, Favas T. Ulab. Esse é o livro que a gente utiliza já há algum tempo, é um livro muito bom, ele vem com um CD de resolução de vários exercícios, de vários conteúdos extras. Muito bom esse material dele do CD. Tá? Esse livro ele vai fazer um passeio histórico por todo o eletromagnetismo, desde a era clássica, do período histórico, até os tempos atuais, até a última descoberta do eletromagnetismo, que foi o espectro eletromagnético, que gerou aí a presença das ondas eletromagnéticas. Isso já tem um certo tempo, que possibilitou aí todo o nosso desenvolvimento tecnológico, a utilização de ferramentas como essa que nós estamos utilizando aqui agora, a telecomunicação de forma geral, ela tem aí toda a sua potencialidade desenvolvida por trás do eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo ele é de extrema importância para a nossa vida, para o nosso dia a dia e principalmente no que nós hoje utilizamos de telecomunicação, de linhas de telecomunicação, de comunicação livre, de comunicação guiada, sistemas de computador, tudo isso aí graças ao desenvolvimento tecnológico do eletromagnetismo. Esse capítulo 1, eu normalmente faria, né, se estivéssemos presencial, uma palestra sobre esse material. Mas aí, depois dessa pandemia, a gente tem dado mais foco às aulas de conteúdo do que dessa teoria. Vocês podem ler esse capítulo, não tem nenhum tipo de cálculo, e é interessante você ir lendo o capítulo e percebendo a evolução do eletromagnetismo, desde passando pelo telégrafo, pelo telefone, como que o telefone se desenvolveu, depois vieram os computadores. Enfim, tem uns bons filmes também que vocês podem assistir, que vai contextualizar bem a história do eletromagnetismo. A Guerra das Correntes, que saiu recentemente agora nesses aplicativos de TV. Tem outros também que a gente pode estar assistindo para ter uma noção do que é o eletromagnetismo e da sua importância. Tá bom? Esse capítulo 1 é leitura, fica por conta de vocês. Aqui no capítulo 2 é onde a gente começa a nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre as leis básicas da álgebra vetorial, apesar de que vocês já estão bem espertos, bem trabalhados nesse assunto, vetores, soma de vetores. A gente fala um pouco sobre as coordenadas ortogonais, que são as coordenadas cartesianas, coordenadas que nós usamos muito, x, y, z. As coordenadas cilíndricas, r, θ, r, φ e z.
as coordenadas esféricas, R, θ e φ. Muito importante para nós o estudo de coordenadas ortogonais, ou coordenadas polares, como essas duas são chamadas, porque em muitos problemas de engenharia, os campos elétricos, campos elétricos e magnéticos terão simetrias cilíndricas e simetrias esféricas. Se você faz um estudo, por exemplo, do campo magnético produzido por um condutor de corrente, você percebe que o campo magnético ele circula esse condutor de corrente. Então, as linhas de campo magnético fazem isso aqui, ó, circulando o condutor. E essa circulação, ela nos lembra a base de um cilindro. Então, para a gente poder resolver problemas com essa natureza, nós precisamos utilizar as coordenadas cilíndricas, uma vez que as coordenadas cartesianas não têm simetria cilíndrica. Então, daí a importância de trabalhar com essas coordenadas. No tópico 2.3, a gente vai falar um pouco sobre a mudança, como passar de um sistema para outro, de um sistema de coordenadas para outro. E aí nós trabalhamos alguns problemas. Capítulo 3 também é uma revisão. A gente vai falar um pouco aí sobre o cálculo vetorial. Aí vem alguns operadores, os famosos operadores nabla. Esse operador matemático aqui, que representa a derivada em relação a x, mais a derivada em relação a y, mais a derivada em relação a z. Esse operador, chamado operador nabla, quando multiplicado por algum vetor, ele pode gerar operações matemáticas com significados físicos. Então, se você multiplica de forma escalar, faz um gradiente do operador por um campo vetorial, você cria um vetor. Se você faz a multiplicação desse operador por um divergente, você então cria um escalar. E você ainda tem a opção do rotacional, que vai trabalhar a intensidade dos campos que rotacionam. No caso aí, o campo elétrico e o campo magnético. Campo elétrico não, o campo magnético é um campo girante. E depois a gente então fala no capítulo 4, nós vamos falar aqui da eletrostática. No capítulo 5, nós falamos um pouco sobre a magnetostática. E aí a gente fecha a disciplina. Aqui a gente vai falar do campo elétrico e do vetor densidade de fluxo elétrico. Que nós vamos falar do campo magnético e do vetor densidade de fluxo magnético. E as relações entre eles, que estão estabelecidas pelas duas constantes, permissividade e permeabilidade magnética. Então, essa é a nossa disciplina, que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre. Tomara que tenhamos a oportunidade, daqui até o fim desse semestre, de voltar às atividades presenciais, porque confesso para vocês que eu não gosto dessa plataforma, dessa metodologia. Eu gosto da aula presencial, mas, enfim, não temos o que fazer ainda. Então, vamos lá. Vamos falar das leis básicas da álgebra vetorial, dos sistemas de coordenadas ortogonais e das transformações entre esses sistemas de coordenadas. Depois, a gente fala, então, do gradiente, do divergente, do rotacional e do laplaciano. E aí vem a eletrostática, como eu já disse para vocês, todos esses tópicos aqui estão no capítulo 4 desse livro. Depois a gente tem a magnetostática, onde eu tenho todos esses tópicos dentro da magnetostática, as equações de Maxwell, os vetores potenciais magnéticos, as propriedades magnéticas dos materiais, a indutância, a energia magnética, a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère, que está embutida a ela. Nessa aula, a gente começa, então,
aqui a gente está exatamente no capítulo 2 do ULAB, certo? Esse é o curso de Mag 1. O que a gente precisa lembrar de leis básicas da álgebra vetorial? Vetor no espaço, vetor unitário, igualdade entre vetores, soma e subtração de vetores, vetor posição e vetor distância, multiplicação de vetores, produto vetorial e escalar. Triplos. Vamos lá. A gente vai trabalhar com os vetores de forma geral, álgebra vetorial. A gente precisa aprender a representar um vetor. Deixa eu ver se tem aqui. Isso mesmo. Aprender a representar um vetor dentro do espaço. E nós temos 3 eixos que nós conhecemos muito bem da geometria: eixo X, eixo Y e eixo Z. Vamos pensar inicialmente que nós estamos num sistema de coordenadas cartesiana. Então, nós temos o X, o Y e o Z. Esse sistema ele é ortogonal. Por quê? Porque nós temos 90 graus entre os eixos coordenados. E nós precisamos representar um vetor aqui no espaço. Então, como que eu representaria um vetor? Esse vetor ele tem uma componente no eixo X. Esse valor, vamos dar um valor arbitrário, vou chamar de AX. E ele também tem um valor no eixo Y, vamos chamar de AY. Esses valores me dão um ponto aqui do plano do meu sistema e eu tenho um valor no eixo Z, que eu vou chamar de AZ. Então, eu vou elevar esse ponto a esse plano e eu tenho aqui, eu coloquei de cá, errei, deixa isso aqui apagado. Eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto, então, seria o ponto A. Esse ponto A tem componentes AX, AY e AZ. Eu represento um vetor que sai da origem do meu sistema de coordenadas até o ponto A, como sendo o vetor A. Como que seria esse vetor A? Ele precisa indicar essas componentes, então a gente vai passar a escrever esse vetor A da seguinte forma: AX na direção X chapéu. Esse X chapéu é para evidenciar que essa componente está no eixo X, mais AY, Y chapéu, mais AZ, Z chapéu. Então, eis aqui o meu vetor no espaço, em um sistema de coordenadas cartesianas ou sistemas de coordenadas retangulares. E a partir disso aqui, eu posso definir várias outras características. Por exemplo, vou seguir na sequência aqui, eu vou incluir mais alguns slides para a gente poder escrever essas sequências. Por exemplo, o que seria, lá do cálculo que vocês estudaram, um vetor unitário? Todo mundo sabe me dizer o que é um vetor unitário? É todo vetor que possui módulo igual a 1. Isso é a definição de um vetor unitário. Portanto, esse vetor unitário, ele é utilizado na álgebra para designar direção de determinados vetores. Direção e sentido de determinados vetores. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vetor A, que vale 2 na direção X, mais 3 na direção Y, mais 4 na direção Z. Aí eu te pergunto o seguinte: escreva para mim um vetor unitário que está na direção do vetor A. Beleza, você ia pensar assim: bom, vetor A, posso desenhar ele aqui. É horrível desenhar nesse sistema aqui.
Você tem x, y e z. Então, seria 2 aqui, 3 aqui. A gente traça aqui o ponto, contra ali, e eleva esse ponto aqui 4 unidades, que seria esse equivalente aqui. Então, esse aqui é o vetoral. Se for negativo, se for positivo, não faz diferença. Então, eis aqui o meu vetoral. O que seria esse vetor unitário na direção do vetor A? Seria um vetor que apontasse nessa mesma direção. Na linguagem dos livros de álgebra vetorial, eu posso chamar esse vetor unitário de azinho chapéu. Então, azinho chapéu é o vetor unitário na direção de A, do vetor A. Pergunta é, como que eu encontro esse vetor unitário? Aí tem uma regra do cálculo do vetor unitário. Vocês vão fazer o seguinte, para achar esse Azinho, você pega o vetor A e divide pelo seu módulo. Aí você encontra esse vetor unitário que aponta nessa direção. Qual a necessidade de utilizar esse vetor unitário? Qualquer grandeza escalar multiplicada por um vetor unitário, ela passa a ser representada a partir desse vetor naquela direção desejada. Então, por exemplo, se você está simulando um campo, um fluxo vetorial, e você quer mudar a direção daquele fluxo vetorial, você tem que multiplicar aquele vetor que representa aquele fluxo por um vetor unitário na direção de seu interesse. É assim que eu consigo fazer simulações dentro de transformadores e dentro de situações onde eu tenho a presença desses campos. No caso de um fluxo de corrente, no caso da direção de um fluxo de velocidades, etc, etc. Então, se eu fosse fazer isso aqui, primeira coisa, eu precisaria achar o módulo do vetor A. Lembra lá da matemática, como é que se acha o módulo de um vetor? É a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Seria ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado. Fazendo esse cálculo, eu vou achar o módulo desse vetor. Então, o módulo de A vai ser raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo as contas, o módulo de A vai dar raiz de 4 mais 16, 20, 29. 29 não tem raiz exata, né? Então, a gente escreve aqui, ó, o vetor A, 2 na direção x, 3 na direção y, 4 na direção z, dividido pela raiz de 29. E aí você pode dividir isso por todos esses termos pelo raiz de 29, que é um denominador comum. Então, o A chapéu ficaria 2 sobre raiz de 29 na direção x, mais 3 sobre raiz de 29 na direção y, mais 4 sobre raiz de 29 na direção z. Esse vetor aqui, então, é chamado de vetor unitário na direção do vetor A. Notem que é outro vetor, outros valores de componentes. Mas esse vetor tem a mesma direção do vetor A. E isso é muito útil quando o interesse nosso é mudar a direção de um determinado fluxo vetorial. Extremamente útil para isso. O outro é a igualdade soma vetor posição e vetor distância. Isso aí vocês estão craques. Igualdade. Quando que dois vetores igualdade são iguais? Eu tenho o vetor A e o vetor B. Eu posso falar que os dois vetores são iguais? Depende. A única condição que me permite afirmar que dois vetores são iguais
é quando as suas componentes são iguais. Então, se eu tenho lá o A, que é o AX, X, o AY, Y, mais o AZ, Z. E o B é o BX, X, mais o BY, Y, chapéu, mais o AZ, o BZ, Z, chapéu. Eu não comentei com vocês, porque eu imagino que vocês já devam estar familiarizados com esses versores unitários. Mas eu vou fazer um comentário rápido aqui. Quando você tem lá os três eixos coordenados, eixo X, eixo Y e eixo Z, cada um desses eixos precisa ser representado por um versor ou um vetor unitário. Na linguagem da álgebra, o vetor unitário que representa o eixo X é o X chapéu. O que representa o eixo Y, Y chapéu. E o que representa o eixo Z, Z chapéu. Na geometria, os livros de geometria, eles não trabalham com X, Y e Z com o chapéu. Vocês devem lembrar do I, J, K. Só que nos livros de eletromagnetismo, a gente não utiliza essas letras em função de que essas letras representam outras grandezas dentro do eletromagnetismo. Então, aonde for o I, entenda que nós vamos usar o X. Aonde for o J, vamos usar o Y. E aonde for o K, vamos usar o Z. Esses caras, X, Y, Z, são chamados de versores ou vetores unitários, tá? São vetores que representam os eixos coordenados. Beleza, voltando aqui então nos dois vetores. Quando que o vetor A é igual ao vetor B? Quando a componente AX for igual ao componente BX, componente AY igual ao componente BY e AZ igual a BZ. Ok? Então, não esqueçam dessa condição de igualdade. Eu só posso igualar grandezas de mesma dimensão, só posso igualar grandezas que têm o mesmo padrão de unidades, e só posso igualar vetores quando eles estão nas mesmas dimensões. Por exemplo, eu não posso igualar um vetor do plano com um vetor do espaço, e muito menos um vetor que se encontra com uma única direção com um vetor que tenha três direções, desde que sejam vetores distintos, certo? Multiplicação de vetores. Antes disso, soma e subtração. Como é que a gente soma vetores? Vamos pensar nesses dois casos aqui, ó. Quero somar A mais ou menos B. Como que eu somo eles? Eu pego as componentes primas. Então, eu vou pegar o AX mais ou menos o BX, e esse resultado vai ficar na direção X. Mas eu pego o AY mais ou menos o BY, isso vai ficar na direção Y. Mas pego a Z mais ou menos o BZ, isso vai ficar na direção Z. Tá ok? Essa é a soma ou a subtração de vetores. Eu tenho a obrigação, na soma e na subtração, de sempre somar os termos que estão na mesma direção. Eu não posso somar o AX com o BY, nem o AY com o BZ. Somar, não. Multiplicar, eu posso. Outra regrinha lá que estava aparecendo lá, só para a gente lembrar, vou voltar lá um pouquinho. Soma e subtração, vetor posição e vetor distância. O que é isso? Vamos começar com o vetor posição.
O vetor posição, ele indica, como o próprio nome está dizendo, a posição de um ponto no sistema. Então, se você pegar, vamos pegar um ponto P1 aqui. Tem esse ponto P1, ele está no 2, 3, 4. Vou pegar um ponto P2, com coordenadas, sei lá, -1, 3 e 5. 3 ficou ruim aqui, vou colocar outro. 2. Onde se encontram esses pontos P1 e P2? Aí você tem que desenhar o sistema. Tem que lembrar lá da álgebra. Desenha aqui X, Y e Z. Marca esses pontos aqui. Ó, P1, 2 em X, 3 em Y. Tá, achei o plano, viu? Achou o plano? Faz isso aqui, ó. Constrói o plano da base. E agora você, a terceira coordenada é 4. Então, você vai subir 4 unidades aqui, ó. Essa altura aqui tem 4. Essa mesma altura do eixo Z. Esse ponto aqui é o ponto P1. O que é vetor posição? Vetor posição é o vetor que vai sair da origem e vai ligar até o ponto P1. Opa! Então, isso aqui seria o meu vetor P1, que seria o meu vetor posição. E o meu ponto P2, aonde que ele está? Aí vai ficar complicado para desenhar, mas está no -1 lá atrás, no 2 aqui no eixo Y, eu estaria no 2 aqui, o -1 está lá atrás, dá esse ponto aqui no plano, eu vou subir 5 unidades a partir dali, então essa altura aqui tem 5. Esse é o ponto P2. Eu posso também construir um vetor que vai sair da origem até o P2, ó. Certo? Opa, desculpa. Até o P2. E aí eu posso construir o vetor posição também entre os dois vetores, que seria um desenho mais ou menos assim, ó. Tem um vetor aqui, tem um vetor ali, e tenho esse vetor aqui. Esse aqui é o chamado vetor deslocamento. É o vetor entre P1 e P2. A gente consegue calcular esse vetor deslocamento. Inclusive, daria para calcular até essa distância entre os dois pontos. Distância de P1 para P2. Que jeito que eu faço isso? Mesma ideia que você tem lá da geometria. Esse vetor deslocamento, P1, P2, ele é calculado. Como que eu vou calcular ele? Eu pego a coordenada de P2 e tiro da coordenada de P1. Então, ficaria -1, -2 na direção X, depois mais 2 menos 3 na direção Y, mais 5 menos 4 na direção Z. Isso aqui me dá um vetor, me dá o chamado vetor posição entre esses dois vetores, o vetor P1 e o vetor P2. Se você calcular o módulo desse vetor, módulo de P1, P2, você tem exatamente a distância entre P1 e P2. Você vai ter esse pedaço aqui que você determina a partir dessas relações. Veja, faltou aqui eu falar de multiplicação de vetores, ó. Eu vou fazer isso depois. Agora, vamos fazer um exercício do próprio Lab aí. Um exemplo, da página 44, o exemplo 2.1 da página 44. Então, olha só esse exemplo. Em coordenadas cartesianas, o vetor A inicia na origem e vai até o ponto P1. E o vetor B inicia em P1 e vai até o ponto P2. Determine o vetor A, seu módulo e o seu vetor unitário. Como é que a gente faz isso? Eu vou ter que abrir mais. É porque eu lembro que essa aula aqui, eu ministrei ela presencialmente. E aí, presencialmente, a coisa muda, né? É o quadro.
Eu vou tirar isso aqui, para ficar mais fácil. Criar um slide em branco. Criar mais um. A gente resolve ele aqui agora, tá? Olha lá. Então, nós temos o P1, o P2, ele diz quem é o vetor A, ele diz quem é o vetor B. Beleza. Vamos embora agora construir isso, fazer esse esquema aí. Então, veja bem. Primeira coisa, pessoal, é a gente construir um sistema de coordenadas para a gente ter uma referência. Tá? A gente está trabalhando com o sistema de coordenadas cartesiano, é o mais fácil. Então, a gente tem isso aqui. Ó. Vou fazer o desenho, tentar fazer o desenho ficar o melhor possível. Y e Z. Eis aí. Vamos lá. A origem está aqui, ó. A origem está aqui, no centro do sistema. O que é o ponto P1? Vou escrever o ponto P1 aqui em cima. Vou voltar lá. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Vou escrever o ponto P2 aqui. 1, menos 2 e 2. 1, menos 2 e 2. Beleza. Ele disse que o vetor A vai da origem até o P1. Então, precisamos desenhar o P1. Então, aqui tem 2. Vou chutar. Aqui tem 3. Então, a gente faz a base aqui. Cria-se a base. Encontrou esse ponto aqui da base. Você sobe 3 unidades aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui é o ponto P1, que tem coordenadas 2, 3, 3. Quem é o vetor A? Esse cara aqui, ó. Vetor A tá aí. Vamos escrever o vetor A. Beleza. O A você pode fazer assim, ó. Ele sai da origem e termina no ponto. Quem é a origem? A origem é 0, 0, 0. Então, o vetor A, ele vai ser 2 menos 0, vai dar 2 na direção X. Vai ser 3 menos 0, 3y chapéu, mais 3 menos 0, 3z chapéu. Achamos a primeira coisa que ele nos pergunta, o vetor A. Agora, ele quer o módulo do vetor A. Fácil mais também. Módulo do vetor A, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aí vai dar 4, 9, 9, 18, mais 4, 22. Esse é o módulo. Outra coisa que ele nos perguntou. Agora a gente quer o vetor unitário do vetor A. Então a gente vai pegar o próprio vetor A e vai dividir pelo seu módulo. Então, vou fazer aqui embaixo. O vetor unitário vai ser 2 na direção X, dividido por raiz de 22, mais 3 dividido por raiz de 22, na direção Y, mais 3 dividido por raiz de 22, na direção Z. Então, esse é o vetor unitário do vetor A. Esse vetor unitário tem a mesma direção do vetor A. O módulo, que ele nos pediu, e o próprio vetor A, que ele também nos pede. Beleza? Fácil de fazer, simples. Nem sempre vai ser assim, mas por enquanto está assim. A outra perguntinha dele. Qual o ângulo que o vetor A faz com o eixo Y? Opa, tem um ângulo aqui, ó, que o vetor A faz com o eixo Y. Vou chamar esse ângulo de θ. Para achar esse ângulo, eu preciso usar as multiplicações entre vetores. Imagine, sobre o eixo Y, sempre teremos um vetor, que é o vetor unitário y chapéu. Então, na verdade, eu quero, na letra B, o ângulo entre o vetor A
e o vetor y chapéu. Por que y chapéu? Y chapéu é o versor ou o vetor unitário que está na direção do eixo y. E como que eu encontro o ângulo entre dois vetores? Aí a gente vai precisar de uma teoria que vocês já viram. Ângulo entre dois vetores. Lembram como que eu acho o ângulo entre dois vetores? É bem simples. Se você lembrar, o θ é o vetor A escalar com o vetor Y dividido pelo módulo de A vezes o módulo de Y. Lembra dessa regra? Se não, eu vou rever depois com vocês, mas é uma regra do produto vetorial. Existe uma regra do produto escalar, que é a seguinte: o A, vetor A, escalar com o vetor B é igual o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ. Essa regra se aplica ao produto escalar. Então, eu estou usando essa regra, que vocês já viram em algum momento aí da geometria. Então, eu só isolei, aliás, aqui, ó, não é θ, não, aqui é cosseno de θ, tá bom? Cosseno de θ é igual ao vetor A, escalar com o vetor Y, dividido pelo módulo de A vezes o módulo de Y. Beleza? Precisamos fazer essa conta. Então, vai ficar cosseno de θ é igual. Quem é o vetor A? Colocamos ele aqui, ó. 2x mais 3y mais 3e. Vezes, escalar, né? Ao vetor y. Dividido pelo módulo de A, que é raiz de 22, vezes, aqui é vezes mesmo, tá? O módulo de y, que vale 1. O módulo de y vale 1, porque y é um vetor unitário, y chapéu. E aí nós fazemos essa conta. O cosseno de θ vai ser 2x chapéu vezes y chapéu dá 0. No produto escalar, vocês podem até anotar aí no cantinho, o x escalar com y é igual a 0. O z escalar com x é igual a 0. O y escalar com z é igual a 0. Os cruzados sempre dão 0. E os iguais, por exemplo, x escalar com x sempre dá 1. Y escalar com y sempre dá 1. E z escalar com z sempre dá 1. Então, aqui, ó, esse x com esse y cai nessa regra, dá 0. Esse 3y vezes esse y dá 1, então vai ficar 3. E o 3z vezes o y dá 0, porque o z vezes o y também é 0. Z vezes x, y vezes z, tanto faz. Então, aqui em cima, essa conta fica 3. Aqui embaixo fica a raiz de 22. Que a raiz de 22 vezes 1 dá raiz de 22. Daqui eu consigo escrever que o θ é a operação inversa, cosseno a menos 1 de 3 sobre raiz de 22. E aí, se eu uso uma calculadora aí, que eu estou sem a minha aqui agora, para você encontrar esse valor, tá? Da letra B, que é o ângulo entre o eixo Y e o vetor A. Na verdade, vai ser cosseno a menos 1 de 3 sobre raiz de 22. Usando as regras do produto escalar, tá bom? A outra pergunta dele... Opa, quer voltar por quê? E o vetor B? Qual que é esse vetor B? O vetor B eu vou usar esse mesmo plano aqui. Aonde está o ponto P2? O ponto P2 é 1, aqui. Menos 2 para Y, então menos 2 para Y está para cá. Ó. Tá? O menos 2 está para cá. Então, vou imaginar que o menos 2 está aqui. Aí você vai achar o ponto aqui no plano, tá vendo? Traço aqui para achar esse ponto. Ó.
Agora eu vou caçar o 2. O 2, então eu vou subir 2 unidades aqui. Esse é o ponto P2. O que é o vetor B? Ele vai do P1 ao P2. O que ele disse para nós. Então, esse aqui, ó, é o vetor B. Como que eu escrevo o vetor B? Ele é as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Então, você tem lá, ó, de novo, P1, já esqueci, 2, 3, 3, 2, 3, 3. P2 é 1, menos 2 e 2. O vetor B, segundo o exercício, ele vai do ponto P1 até o ponto P2. Como que eu escrevo esse vetor? Eu pego as coordenadas do ponto final e subtraio das coordenadas do ponto inicial. Só toma um cuidado, você tem que subtrair x do x, y do y, z do z, tá? Então, ficaria assim, ó. 1 menos 2, 1 menos 2, que é o x do P2 menos o x do P1, na direção chapeuzinho para x, mais menos 2 menos 3, menos 2 menos 3, na direção y, mais 2 menos 3, 2 menos 3 na direção z. Beleza? Aí você escreve o vetor B. Dá menos 1x, menos 5y, menos 1z. O 1 não precisa colocar, tá? Então, provavelmente na resposta vai estar assim, ó. Menos x, menos 5y, menos z. Não se escreve o número 1 quando você está multiplicando, tá bom? Então, esse é o vetor z. Se eu não tiver errado nada. Acho que não, né? Os pontos estão corretos? Estão corretos. Então, tá bom. Achamos o vetor B. Fácil demais. Agora, qual o ângulo que o vetor A faz com o vetor B? Epa, lascou, hein? Letra... Isso aqui era a letra C? Não lembro. C. Agora a letra D. Letra C. Letra D. Qual o ângulo que o vetor A faz com o vetor B? Então, A e B. Qual θ? Opa. Θ. A regra é essa, pessoal. Cosseno de θ igual a escalar B dividido pelo módulo de A, módulo de B. E aí você faz a conta. Vetor A. Lembra lá do vetor A? 2, 3, 3. 2x, 3y, 3z. Escalar. Vetor B. Menos x, menos 5y, menos z. Dividido pelo módulo de A, raiz de 22, vezes o módulo de B. Eu não tenho o módulo de B ainda, mas vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Esse é o módulo de B. Isso aqui dá o quê? Cosseno de θ igual. Não precisa você fazer isso aqui, ó. Pegar esse 2x, multiplicar por esse, depois pegar esse 2x, multiplicar por esse, depois esse 2x multiplicar por esse. Não precisa. Por quê? Porque toda vez que você multiplicar o vetor unitário x com y e z, vai dar zero. Só não vai dar zero quando você multiplicar o x com o x, o y com o y e o z com o z. Os outros zera tudo. Então, para ganhar tempo, você pega 2 que multiplica menos 1, menos 2. 3 que multiplica menos 5, menos 15.
3 que multiplica menos 1, menos 3. Dividido, raiz de 22, vezes 1, 25, dá 27. Raiz de 27. E agora temos que fazer essa conta. Cosseno de θ é menos 20 sobre raiz de 22 vezes raiz de 27. Desconfiado que tem alguma coisa errada aí, mas tudo bem. Tá tudo certinho, então. 2. É 1 mesmo? É 1. Isso mesmo. Não estou lembrado desse resultado, não, mas tem tanto tempo que eu não dou aula de Mag 1, que o semestre passado não teve. Tem que fazer essa conta aqui. E aí, para você achar o θ, você aplica a regra. Cosseno menos 1, desse número aí, menos 20 sobre raiz de 22, raiz de 27. Matemática básica, tranquilo. Vocês vão tirar o chapéu nisso aí. A letra D eu vou deixar para vocês. A distância perpendicular do pé da origem até o vetor B. Dá para vocês pensarem aí. A distância perpendicular da origem seria mais ou menos um treco assim, ó. Essa distância aqui, ó. Fazendo 90 graus aqui. Eu quero saber quanto é essa distância. Você pode usar esse triângulo, ó, para fazer essa conta. Tá? Vou deixar para vocês resolverem essa letra aqui. Vocês também precisam fazer algo. Não é só eu, não. Brincadeira, pessoal. Qualquer coisa depois a gente dá uma mexida aí, tá bom? Antes de passar para frente, já que eu falei dos produtos, vou falar deles aqui de novo. Nós temos que é a multiplicação vetorial. Nós temos três multiplicações vetoriais. Primeira, é escalar com vetor. Quando eu multiplico um número por um vetor. E a segunda, que é vetor com vetor. Vetor com vetor pode ser duas coisas. 2.1 é o escalar, nós chamamos de produto escalar, ou pode ser o 2.2, nós temos o produto vetorial. São essas formas de multiplicar vetores. O escalar é o que eu já falei para vocês. Se eu pensar assim, ó, tenho dois vetores, AX, X, AY, Y, AZ, Z, e o B, BX, X, BY, Y, e o BZ, Z. Vamos supor que eu queira multiplicar escalar. Eu vou A, escalar B. O jeito de representar é por esse ponto entre os dois vetores. Aí você vai pegar assim, ó, AXX, AYY, AZZ. Escalar BXX, BYY, mais BZZ. E aí, quando você vai multiplicar, a vontade nossa é fazer aquela propriedade lá da matemática, né? Distributiva. Só que não precisa, tá? Produto escalar, você vai fazer ele assim, ó. Você vai multiplicar essa aqui com essa aqui. Então, ficaria AX. Vamos multiplicar os números primeiro. AX, BX. E aí ficaria X vezes X. X chapéu, X chapéu. Depois, pega o AY com o BY. Ficaria AYY vezes... vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. AY, BY
vezes y chapéu, escalar y chapéu. Mais AZ, BZ, Z chapéu, Z chapéu. Tá vendo? Você multiplicou esse por esse por esse por esse. Ah, não precisa multiplicar os cruzados? Não, não precisa, porque eles vão zerar. Eu estou querendo criar uma fórmula aqui para vocês. E a fórmula vai ser essa, ó. Toda vez que eu multiplicar dois vetores, usando a regra do escalar, basta você multiplicar as componentes. AX com BX, AY com BY, mais o AZ com BZ. Essa é a regra, tá bom? Toda vez que você for multiplicar, você vai usar essa regra aí. No produto escalar, você só precisa multiplicar as componentes. X de um com X de outro, Y de um com Y de outro. E interessante aqui, eu vou fazer um parênteses aqui. Você está multiplicando um vetor por outro. E o resultado é um número. Não é um vetor. O resultado de um produto escalar é uma grandeza escalar, tá? Não é um número. E aí tem a regra do ângulo entre os vetores, né? Que é essa aqui, ó. O A escalar B é igual ao módulo de A, módulo de B, vezes cosseno de θ. Essa regra também é muito importante para nós. A gente vai usar ela bastante. Eu vou abrir aqui um slide para me falar do produto vetorial. Ok? Vamos lá. Falta do quadro. Mas a gente cria um quadro rapidão aqui. O outro. Desculpa. Produto vetorial. Lembram desse? Vou usar os mesmos vetores que eu estou usando, o A e o B. Lembrando que o A tem AX, AY, BY, AX, AY, AZ, e o B tem BX, BY, BZ. Eu quero multiplicar dois vetores usando o produto escalar. A escalar, ou vetorial. A vetorial B. A regra, a escrita do produto vetorial é utilizando esse X entre os vetores. Como que é essa regra? Essa regra vocês vão criar uma matriz, tá? Vamos colocar aqui na primeira linha da matriz os vetores unitários, que é o X, o Y e o Z. Na segunda linha, vocês vão colocar as componentes do A, que é o AX, AY, AZ. Na terceira linha, vocês vão colocar as componentes do B, que é o BX, BY, BZ. Aí você fechou uma matriz. O resultado do produto vetorial é o determinante dessa matriz. Então, nós precisamos encontrar esse determinante. Que uma das regras fáceis é você pegar essas duas colunas e dobrar elas aqui. Então, você traz o X para cá, o AX e o BX. E aqui você coloca o Y, o AY e o BY. Fechou aqui. Agora, você usa a regra de Sarri, que é A vetor B, que é a regra das diagonais, ó. Positiva. Então, ficaria AYBZ, AYBZ, multiplicado por quem? Por X. Agora, ó, AZBX mais AZBX multiplicado por Y mais, ó, AXBY multiplicado por Z mais, agora são as negativas, né?
essa aqui, ó. AYBX, agora é menos AYBX multiplicado por Z, menos AZBY multiplicado por X, menos a última, AXBZ multiplicado por Y chapéu. E aí, vamos lá. O produto vetorial é... Vamos colocar os termos comuns juntos. Esse aqui que está com X chapéu e esse aqui que está com X chapéu. Então, fica AYBZ menos AZBY. Tudo isso multiplicado por X chapéu. Mas, agora vamos pegar o Y, ó. AZBX menos, cadê o outro Y aqui, ó? AXBZ. AXBZ. Tudo isso multiplicado por Y. E agora o Z. Mais AXBY menos AYBX multiplicado por Z. Tá vendo? Essa aqui é a fórmula. Parece que é grande, né? Mas tem maiores por aí, viu? Fiquem tranquilos. Não se assustem com essa. Essa aqui vocês já tinham visto. Isso aqui é a regra do produto... Opa, desculpa. Produto vetorial. Beleza? Notem o seguinte. Vou fazer um resuminho aqui do cantinho, ó. Quando eu multiplico A escalar com B, resposta é uma grandeza escalar. Quando eu multiplico A com B, eu tenho um vetor. Tá vendo? Então, pessoal, não esqueçam disso. Via de regra, isso é regra que vocês não podem, de hipótese alguma, errar no eletromagnetismo. O resultado de um produto escalar é um escalar. O resultado de um produto vetorial é um vetor, tá bom? E o resultado de um número multiplicado por um vetor é um vetor. Eu não falei desse, mas é aquela questão lá dos três, ó. Eu posso multiplicar um escalar com um vetor e vetor com vetor. O vetor com vetor é escalar o vetorial, e o escalar com vetor é um número com um vetor. Toda vez que eu multiplico um número qualquer por um outro vetor, eu tenho um novo vetor. Simples essa regrinha. Vamos supor, eu tenho K igual a 2, e tenho o vetor A, que é 2x mais 3y mais 4z. Se eu multiplicar o K, que é o número, vezes o vetor A, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4x mais 6y mais 8z. Tá vendo? Esse número 2, ele multiplicou por todos os componentes. Então, o número multiplicado pelo vetor continua vetor. O que que isso fez com o vetor? Aumentou o tamanho do módulo do vetor. Se esse número fosse negativo, eu teria invertido o sentido do vetor. Se o número é positivo, tem a mesma direção do vetor, mantém o mesmo sentido do vetor, simplesmente alterando o seu módulo. Certo? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, né? Tranquilo? Beleza, então. Nós temos aqui mais uns 10 minutinhos de aula. Eu vou começar a falar um pouco sobre sistema de coordenadas cartesianos e depois a gente fala do sistema de coordenadas cilíndrico e esférico, tá bom? Opa, aqui. Bom, sistema de coordenadas cartesiano, a gente já conhece muito bem. Tá aqui os nossos
sistemas de coordenadas, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E aqui nós temos os elementos de comprimento. Ao longo do eixo X, eu também tenho o versor X. Ao longo do eixo Y, eu tenho o versor Y. E ao longo do eixo Z, eu tenho o versor Z. Tá? Esses são os versores unitários, que aqui são representados a partir desses elementos de área. Esses elementos são comuns também na geometria. Eu posso ter um elemento de área no plano ZY. Eu posso ter um elemento de área no plano X, Z, e eu posso ter um elemento de área no plano XY. Esses elementos de área, eles serão representados por esses DS. Então, o DS vai representar para a gente um elemento de área. Para que serve esse elemento de área? Para nos dar um vetor perpendicular a uma dada superfície. E eu sempre escrevo ele utilizando essa simbologia do DS chapéu. Eu posso ter no sistema de coordenadas um elemento de comprimento, tá aqui, tá? Eu posso ter um sistema, um elemento de área na direção do eixo X, um elemento de área na direção do eixo Y, um elemento de área na direção do eixo Z. Cada um dessas direções vai representar um plano. Então, quando eu estiver com um elemento de área na direção do eixo Y, eu estou no plano XZ. Na direção do eixo Z, num plano XY. Na direção do eixo X, um plano YZ, que é exatamente esse sistema aqui representado. E isso vai ser aplicado para qualquer outro sistema de coordenadas, sendo ele cilíndrico ou sendo ele esférico, que é o caso aqui do sistema de coordenadas cilíndricos. Só para a gente se familiarizar com esses sistemas. No sistema de coordenadas cilíndrico, eu vou sempre representar uma simetria cilíndrica. Quais são as variáveis desse sistema? Variáveis são elas: R, que é o raio do cilindro, o φ, que é o ângulo azimutal, esse ângulo aqui é o que vai varrer toda a base do cilindro, e eu tenho o Z, que é a altura do cilindro. Então, a partir de um valor, se eu tiver um ponto, por exemplo, um ponto que vai ser 2 π sobre 4 e 3. Esse ponto aqui, ele representa um ponto na superfície do cilindro, de raio 2 metros, com um ângulo π sobre 3, então seria um ponto aqui, ó. Esse ponto P, esse ponto P, por exemplo, aqui representado, equivale a um cilindro de raio 2, a um ângulo aqui de 45 graus aproximadamente, e um cilindro de elevação 3. Então, as coordenadas cilíndricas, elas vão proporcionar para nós uma varredura ao longo da superfície do cilindro. E aí nós temos algumas limitações para essas variáveis. O R, ele pode variar de 0 a infinito. Posso ter um cilindro do tamanho que eu tiver necessidade. O φ, por outro lado, ele sempre vai representar a base do cilindro, que é um círculo. E um círculo, nós sabemos, ele vai de 0 até 2π de ângulo. E o Z, ele pode ser de menos infinito até mais infinito. Então, não tem limitação para o eixo Z. Eu posso ter um cilindro de qualquer tamanho, tanto abaixo como acima do plano, estabelecido pelo sistema de coordenadas. Aqui são os elementos de área sobre uma superfície cilíndrica. Isso lá de cálculo vetorial. Nas coordenadas cilíndricas, eu posso ter o vetor em coordenadas cilíndricas,
tá? Esse é o vetor em coordenadas cilíndricas. Enquanto que em coordenadas cartesianas nós tínhamos o AX, x, mais o AY, y, mais o AZ, z. Em coordenadas cilíndricas, nós teremos também um vetor, só que ele vai ser assim escrito, ó, o AR, R chapéu, mais o Aφ, Φ chapéu, mais o AZ, Z chapéu. Esse é um vetor em coordenadas cilíndricas. Esse é um vetor em coordenadas cartesianas. Por enquanto, eu quero só que vocês se familiarizem com essas variáveis, com essas letras e alguns valores que elas possam vir a assumir. Mais à frente, a gente vai trabalhar especificamente sobre esses sistemas de coordenadas e sempre que surgir um ou outro problema, a gente vai reportar a esse sistema de coordenadas. Mas aqui só para ter uma familiarização. Esse é um comprimento diferencial, um sistema de coordenadas cilíndricas. O módulo do vetor em coordenadas cilíndricas, só lembrando que a linguagem decimais aqui representa raiz quadrada, tá bom? Quando vocês observarem uma raiz com um sinal positivo, está ali calculando uma raiz quadrada. E os elementos de área. O vetor elemento de área no plano φ e z, que vai representar a casca do cilindro. Um vetor de área que representa o R e o Z. Então, você tem ali o plano, o corte do cilindro. E o vetor de área no plano Z, que representa aqui o R e o φ, que é aquelas fatias laterais na base do cilindro. Então, cada um desses elementos de área vão representar uma área ou uma superfície sobre uma parte do cilindro. Aqui tem um probleminha bem simples para ser resolvido, acho que dá para a gente resolver ele. Determinar a área de uma superfície cilíndrica, descrita por R igual a 5, o φ entre 30 e 60 graus, e a altura do cilindro de 3 alguma coisa. Então, o que você precisa identificar? Qual é o plano que essa superfície se encontra? Então, notem que o R está fixo. Se R está fixo. E nós temos o φ variando, nós temos o Z variando. Isso me dá uma superfície na lateral do cilindro. Então, nós estamos querendo calcular essa área aqui, ó, de R fixo, de 5, e o φ variando nessa superfície, aqui, até 30 graus nessa linha, e até 60 graus nessa linha de trás. E o Z de 0 até 3. Então, a gente está querendo calcular essa área. Bom, vocês lembram do cálculo que a área se calcula a partir de uma integral dupla. Então, a área nada mais é do que a integral dupla do elemento de área ds, certo? Aí você tem que saber qual é esse elemento de área, por isso que você precisa saber qual a superfície. Aqui nós temos, então, uma integral dupla de dφ dz. O φ variando de π sobre 6 a π sobre 3, e o z variando de 0 a 3. Π sobre 6, porque 30 graus é π sobre 6. 60 graus é π sobre 3. Então, para cálculo de área, é melhor a gente calcular até um R aqui ainda. Ó. Tem um R que vale 5, né? O elemento de área é R dφ dz. E aí a gente precisa calcular essa integral. Aí eu não fiz o cálculo. Mas ela é bem simples de ser feita. Essa área, novamente, eu ia fazer no quadro, né? Você traz o R para fora, faz a integral de π sobre 3 até π sobre 6 do elemento dφ, faz a integral de 0 a 3 do elemento dz. Substitui aí o R por 5,
A integral de φ de φ dá o próprio φ, variando de π sobre 3 até π sobre 6, vezes a integral de dz, que vai dar o próprio z, variando de 0 a 3. Então, isso aí vai dar, eu vou terminar aqui, ó. Tá? Vou terminar aqui. Uma área de 5, que multiplica π sobre 6 menos π sobre 3, tá? Π sobre 6 menos π sobre 3, vezes o 3 menos 0, que é essa limitação que nós temos aqui, ó. 0 a 3, então integral do limite superior menos o limite inferior, e de π sobre 3 até π sobre 6. A gente pega o limite superior menos o limite inferior. E aí fazemos essa conta. Aí você tem a área dessa superfície aqui. Beleza? Pessoal, eu não quero continuar, porque a gente vai entrar no sistema de coordenadas esféricas. Eu queria dar uma pausa aqui, até mesmo para a gente poder digerir um pouco isso que foi falado. Como é que funciona a metodologia das minhas aulas? Eu trabalho mais ou menos 1h30 com vocês, que deu aqui agora 8h33. Eu sei que é uma metodologia que cansa muito. Vocês daí cansa também de cá, falar o tempo todo. E aí agora a gente tem um tempo aí para resolver exercício. Geralmente eu fico só um minutinho. Eu fico online durante esse período final da aula aí, para tirar dúvida com vocês, para discutir algum exercício. Após um intervalo, né, eu vou postar o material aqui para vocês, e depois vocês, se quiserem sair da aula, podem sair. Tá? Eu não faço frequência nas minhas aulas, remotas, até mesmo porque, como o colega pediu aí, eu deixo a aula gravada para vocês poderem assistir posterior. Então, a ideia agora é a gente começar a resolver alguns exercícios. Eu tenho alguns vídeos de exercícios já resolvidos, de aulas anteriores. Eu vou também disponibilizar esse material para vocês. E aí a interação nossa agora é essa, discutir exercício, discutir o assunto, tirar algumas dúvidas, etc, etc. Normalmente a aula falada mesmo, ela tem uma duração de 1h30. O restante é tira dúvida e auxiliar aí nas atividades, tá certo? Podem, se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Não, eu só ia falar, professor, que o tempo é um tempo bom, porque não sei para os outros, né, mas para mim ainda estou meio cru ainda, voltando agora. Mas é um tempo bom porque a gente vai pegando aos poucos. Tranquilo. Beleza. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí. Eu vou parar um pouquinho, que eu estou apertado para ir no banheiro ali, mas daqui a pouco eu estou aqui de novo postando material para vocês, tá bom? Tranquilo, professor.